Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso curso preparatório para o concurso de Perito Médico Federal. Hoje nós vamos introduzir um assunto de extrema relevância clínica, epidemiológica, muito importante realmente em clínica médica, que é a anemia falciforme. Vamos lá? Então, qual a relevância desse tema para a gente? Primeira coisa, inúmeras questões em concursos. Vocês vão observar, se vocês pegarem provas de concursos para tribunais, concursos de diversos níveis para residência médica, em várias situações, vocês vão encontrar muitas questões envolvendo anemias e, sobretudo, anemia falciforme. É uma doença hereditária com grande frequência no Brasil e no mundo. As complicações agudas, elas causam afastamentos laborais frequentes. E as complicações crônicas podem até levar à aposentadoria por invalidez. Daí a importância da gente conhecer essa doença, saber lidar com ela e saber as repercussões laborais que ela pode causar. Então, o que é anemia falciforme? Aqui do lado, nossa célula falcizada, dentro de uma célula normal, de um eritrócito normal. Então, o que é que vem a ser a anemia falciforme? É uma hemoglobinopatia do tipo estrutural, hereditária, onde ocorre uma troca de aminoácidos na cadeia globínica, alterando assim a deformabilidade da hemácia, predispondo ao mecanismo de falcização e vasoclusão, responsáveis pelas manifestações clínicas da doença. Então, se a gente for parar para lembrar da estrutura do eritrócito, da estrutura da hemácia, nós temos a membrana, que é lipoproteica, e a hemoglobina, que é formada pelo M e a globina, tá? Então, o que é que vai acontecer nessa hemoglobina? Na globina. A globina ela vai ser formada por aminoácidos. E aí vai haver uma alteração genética nesses pacientes, relacionada ao cromossomo 11, e essa alteração vai promover essa troca de aminoácidos. Essa troca faz com que a célula ela saia da medula óssea, o eritrócito sai da medula, com uma predisposição até alteração na sua forma em determinadas situações. Vamos lá. Então, olha, dá uma olhadinha nesse esquema aqui que a gente tem, tá? Aqui são as hemácias que têm a hemoglobina S e que estão oxigenadas. Observem que elas mantêm o formato normal. Quando elas sofrem desoxigenação, essa célula ela vai estar predisposta, vai ser um dos fatores que pode desencadear a falcização. É a célula, a deoxi ou desoxihemoglobina, a célula desoxigenada. E aí ela tende a formar polímeros. Esses polímeros, eles alteram a forma do eritrócito, fazendo com que ela, ao invés de disco bicôncavo, se apresente com a forma de foice. Essa forma de foice, ela não apenas é uma alteração da forma, ela também vai se tornar uma célula mais rígida, porque no processo bioquímico que ocorre dentro da célula, vai haver a formação de cristais, e esses cristais eles vão fazer com que essa célula ela se torne um pouco mais rígida, ela perca a deformabilidade. Além disso, quando ocorre essa alteração aqui do formato, também vai ocorrer a exposição da membrana de fatores que ajudam a se ligar ao endotélio vascular. Uma série de fatores estão envolvidos aí na falcização e na vasoclusão. Então, o que é que vai haver? Quando a célula é desoxigenada, quando é que a célula geralmente é desoxigenada? Nos tecidos, quando ela vai promover a troca gasosa. A principal função do eritrócito é troca gasosa. Então, quando ele chegar nos tecidos, lá no nível de capilar, que vai promover a troca do oxigênio, esse momento é um momento de fragilidade para a célula falciforme. É onde ela mais pode sofrer vasoclusão. Ela falciza e aí aquelas células começam a se juntar ali falcizadas, não só as células vermelhas, mas também a gente já sabe hoje que a formação daquele trombo, ele também tem outros fatores circulantes que participam, fator de von Willebrand, outros fatores, plaquetas, leucócitos, se juntam todos ali, formando um mecanismo de vasoclusão. Essa vasoclusão que a gente vê aqui, ó, a célula falcizada, a gente, lógico, vai ter ali naquela região células que estão tentando passar para fornecer oxigênio aos tecidos, mas o lumen do vaso está diminuído pela vasoclusão. Isso faz com que o tecido, vamos supor, um tecido muscular aqui. Vamos supor que isso aqui seja um tecido muscular. Esse tecido, ele não é adequadamente nutrido.
Então, ele começa a sofrer isquemia. E a manifestação clínica da isquemia é a dor, que é uma das situações mais frequentes envolvendo o paciente com anemia falciforme. O paciente falciforme, ele vai passar por esse processo de falcização o tempo inteiro. Às 24 horas do dia, todos os dias enquanto ele viver, ele vai passar por esse processo de falcização, podendo haver vasoclusão ou não. Então, isso faz com que o paciente evolua com algumas alterações agudas e possa evoluir também com alterações crônicas. Dentre os eventos agudos, sem sombra de dúvida, o mais frequente, o mais importante é a dor, que é caracterizada pela crise álgica. A crise álgica, a dor, ela pode acometer qualquer órgão, qualquer tecido, a qualquer momento, com ou sem fator desencadeante. Tá? Pode ser que o paciente tenha se exposto a um frio intenso, a um estresse emocional, a um estresse metabólico, ele esteja em vigência de um processo infeccioso, e isso esteja fazendo com que ele realmente exigindo mais do organismo, exigindo mais oxigenação e fazendo com que ele tenha a predisposição a falcizar, a fazer vasoclusão e ter a crise de dor. Mas pode ser também que a gente não consiga detectar nenhum fator desencadeante. Onde é que esse paciente normalmente mais se queixa de dor? Normalmente abdômen, dorso, queixa muito de dor no dorso, dor nas pernas, mas a dor ela pode ocorrer em qualquer lugar. É o evento agudo mais frequente e mais importante. Toda vez que a gente tem um paciente falciforme com dor, a gente precisa procurar o fator desencadeante e tratar essa dor de forma adequada. Porque se a gente não trata de forma adequada, o mecanismo da dor, ele leva a uma retroalimentação que piora mais ainda os sintomas. Outra situação clínica que aí configura já uma emergência no paciente falciforme é a síndrome torácica aguda. A síndrome torácica aguda ocorre quando a gente tem uma complicação pulmonar. A gente tem essa vasoclusão, a gente tem uma complicação pulmonar que mimetiza quadros de pneumonia, só que de forma muito mais grave. É uma emergência falciforme, onde o paciente tem que estar internado, muitas vezes em unidade de terapia intensiva, tem tratamento específico, e se a gente não tiver os cuidados adequados, esse paciente pode rapidamente evoluir para óbito. Outra situação importante na anemia falciforme, outro evento agudo que o paciente pode sofrer é a crise aplástica. A crise aplástica no paciente falciforme é um pouco diferente, aliás, é bastante diferente da aplasia em outras situações. A crise aplástica do falciforme, ela costuma estar associada à infecção pelo parvovírus B19, lembra bem disso, porque costuma cair em prova, a infecção pelo parvovírus B19, e é um quadro autolimitado, porém é uma emergência. O paciente também precisa ser internado, ele precisa do suporte transfusional adequado, porque mesmo sendo autolimitado, se a gente não der para o paciente o suporte adequado, ele vai morrer. Outra situação importante, outro evento agudo importante que também configura uma emergência é a crise de sequestro esplênico. A crise de sequestro esplênico, ela acontece mais na infância. Daqui a pouco a gente vai entender por que ela acontece mais na infância, predominantemente na infância, que é quando o baço do falciforme está funcionante. É tanto que a gente já orienta as mães, olha, observa os sinais, tem dor abdominal, a barriga cresceu de repente, está muito pálido, uma palidez de repente, súbita, piorou muito dos sintomas, está cansado, pode ser uma crise de sequestro esplênico e imediatamente ela tem que levar para o hospital. Não se sabe ainda exatamente por qual razão, o baço ele começa a sequestrar tudo, não apenas as células vermelhas, como também outros tipos celulares, mas principalmente os eritrócitos, e pode levar esse paciente fácil e rapidamente a um choque hipovolêmico. Uma situação também muito frequente no paciente falciforme são as infecções. A infecção é a maior causa de morte no doente falciforme. Então, sempre a gente tem que estar atento. Febre no doente falciforme não é como febre em outro paciente. A gente tem realmente que ter um alto grau de suspeita para a infecção e procurar tratar. E mesmo quando o paciente não tem febre, mas ele tem uma dor, uma das primeiras coisas que a gente faz é procurar, tem um processo infeccioso ali? Tem um processo infeccioso que possa estar desencadeando essa dor? Porque se tiver, não adianta só tratar a dor, a gente realmente tem que tratar a infecção. Uma das maiores medidas que foi tomada nas últimas décadas para melhorar essa questão da infecção foi a profilaxia com penicilina na infância.
Lógico, o cartão de vacinação ele também sofreu muitas alterações, mas a profilaxia com penicilina, ela foi de extrema importância. Antigamente, os pacientes morriam na primeira infância. Hoje não. Hoje eles já conseguem atingir uma idade entre 40, eles chegam à quarta década. E um dos pontos que realmente ajudou nisso foi essa profilaxia. Outra situação que pode ser um evento agudo no paciente é o acidente vascular cerebral. As crianças são muito afetadas por um acidente vascular isquêmico. Nos adultos é mais comum hemorrágico, mas na criança é mais comum isquêmico. E aí pode realmente configurar um evento agudo se a gente conseguir detectar aquilo ali a tempo e dar o encaminhamento necessário. O priapismo também é um evento agudo que incomoda bastante. Ocorre muito no menino, sobretudo no adolescente, que é a ereção aguda, dolorosa. Na maioria das vezes realmente requer um tratamento hospitalar, um tratamento específico. Gera um certo constrangimento do paciente, porque ele acha, vão pensar que eu estava fazendo alguma coisa, mas não tem relação com nenhuma manipulação do órgão genital. Ela pode ocorrer independente disso. E é importante esclarecer ao paciente que isso pode acontecer e que ele deve procurar ajuda médica, ele deve informar em casa, principalmente o adolescente, que tem já naturalmente um perfil mais reservado nesse sentido. Outra situação é a colecistite aguda. É normal que o paciente falciforme forme cálculos de vesícula ao longo do tempo. Esse paciente ele vai hemolizar o tempo inteiro. Essa célula que está alterada, que altera o seu formato, quando ela passa pelo baço, pelo sistema monócito macrófago do baço, ela é reconhecida como estranha e é retirada da circulação. Então, é um paciente que vai ter sempre um grau de hemólise. E essa hemólise contínua acaba levando à produção de cálculos de bilirrubinato. Importante aqui, chamar a atenção para vocês. Os cálculos de bilirrubinato, eles não são cálculos de colesterol, são completamente diferentes. Então, até o aspecto visual deles é diferente, é um aspecto enegrecido. E ele é comum em anemias hemolíticas crônicas, sobretudo na falciforme. Com relação às complicações crônicas, ora, qualquer órgão, qualquer sistema pode ser acometido cronicamente. Então, nós temos pacientes com insuficiência renal crônica, temos pacientes que perderam a audição, temos pacientes que perderam a visão, pacientes que tiveram problemas cardíacos crônicos, pacientes que têm necrose avascular de cabeça de fêmur, e aí acaba ficando com uma sequela, levando a uma claudicação, essa claudicação já causa repercussão em outras articulações. Então, é um paciente que, ao longo dos anos, quanto mais aumenta a expectativa de vida, maior a possibilidade dele desenvolver complicações crônicas. O baço, na anemia falciforme. Esse órgão ele merece um slide à parte para a gente poder comentar melhor. O baço ele tem características próprias, é um órgão extremamente interessante. Tanto ele participa na hemocaterese, isso já na vida adulta, né? Como também ele participa na imunidade. Então, o que é que vai acontecer? O baço ele tem algumas características que são próprias realmente. É um ambiente hipóxico. É um ambiente onde o teor de glicose é menor do que em outros órgãos. Ele é rico em microvasculatura, tem uma circulação mais lenta do que a circulação sanguínea. Então, o que é que acontece? O sangue ele vem num fluxo e aí, quando chega no baço, ele se redistribui por toda aquela rede de vasos. Com isso, diminui o fluxo. É rico em sistema monócito macrófago. A célula falciforme, quando ela passa pelo baço, ela começa a sofrer um estresse metabólico, tanto do ponto de vista de oxigênio, como do ponto de vista de glicose, como do ponto de vista do contato com o sistema monócito macrófago. E isso faz com que essa célula falcize. E no que ela falciza, ela é retirada da circulação, reconhecida como uma célula anormal e retirada da circulação. Porém, o que é que acontece com isso? Ao mesmo tempo em que o baço ele destrói essas células, ele também sofre um mecanismo de vasoclusão como nenhum outro órgão. Então, o que é que vai acontecer? Ao mesmo tempo que ele destrói, ele também vai sendo gradativamente destruído. Ele vai sendo gradativamente, vai sofrendo um processo de fibrose ao longo dos anos e até chegar ao ponto que ele não funciona mais de maneira nenhuma. Ele está ali, no cantinho dele,
todo fibrosado não funciona mais. É um processo que a gente chama de asplenia funcional. Essa asplenia funcional, ela ocorre no doente falciforme e é uma das características mais importantes do impacto à imunidade desses pacientes. Isso ocorre quando? Isso ocorre normalmente ao longo dos primeiros 5 anos de vida. É por isso que a crise de sequestro esplênico ela é predominantemente na infância. Por que eu digo predominantemente na infância? Porque nós temos aqueles casos que são heterozigotos para 2 hemoglobinas anormais. Por exemplo, o paciente não é SS, que é o anemia falciforme. Ele é um S-beta talassemia, ele é um SC, um SD, ou é um paciente S com persistência hereditária de hemoglobina fetal. Nesses casos, esses pacientes eles podem até chegar realmente à idade adulta ainda com um baço funcionante. Mas o paciente SS, aquele que tem anemia falciforme, em geral, depois de até os 5 anos, 6 no máximo de idade, ele já perdeu essa função do baço. Então, por isso que aquela profilaxia é fundamental. Que o baço ele é ativo sobretudo contra pneumococos e gram-negativos. Vamos lá. Então, um resumo do que a gente viu até agora. A gente tem uma mutação, uma alteração que ocorre em nível molecular, a gente está vendo aqui, essa troca de aminoácidos, isso leva a uma alteração anormal, né, uma cadeia globínica beta anormal. Nós temos uma substituição do ácido glutâmico pela valina na posição 6 da cadeia beta-globínica. Isso às vezes gosta de cair em prova. É uma questão meio maldosa, mas às vezes ela gosta de cair em prova. Com isso, nós temos o quê? Uma hemoglobina anormal, com uma troca de cargas elétricas e uma alteração da solubilidade. Aqui nós podemos ver, existe uma alteração físico-química, tá? Essas células vermelhas em forma de foice, naturalmente, elas vão ser mais destruídas. Então, a gente tem um aumento da destruição celular. Esse aumento da destruição leva à anemia. A anemia, por sua vez, leva, dentre outras coisas, à debilidade, ao desenvolvimento físico inadequado, lento. É tanto que é relativamente normal a gente ter, no paciente falciforme, o estirão ele é mais tardio, é aquela criança que chega com um desenvolvimento um pouquinho menor, chega na adolescência com carinha, está com 16 com carinha de 12, às vezes até o adulto mesmo, ele tem, até ele chegar ao potencial genético que ele vai ter, ele demora mais. Existem várias explicações para isso. Uma delas é a anemia crônica, é o desvio da energia de crescimento, em virtude das crises, da anemia, do consumo. Outra coisa, ele pode ter alterações das funções mentais. A anemia ela leva a uma lentidão de raciocínio, ela leva a uma astenia, uma moleza. Pode chegar até a ter falhas cardíacas realmente em virtude da própria anemia. A própria anemia já pode causar isso. Só que no paciente falciforme, a alteração cardíaca ela pode também ter a contribuição de quê? Das alterações da vasoclusão, da alteração circulatória. Então, aqui a gente vê que começa com alteração físico-química, e aí, alteração celular, alteração nos tecidos, alteração nos órgãos, nos sistemas, com isso todo o organismo ele vai ser atingido pela doença. Outra coisa importante, essas células em forma de foice, elas também formam os agrupamentos celulares, que é justamente a vasoclusão. Essa vasoclusão, ela leva às alterações circulatórias locais, é aquilo que a gente já viu antes. A isquemia tecidual, que pode acometer qualquer órgão, coração, cérebro, músculo e articulações, pulmão, rins, alterações gastrointestinais, dentre outros. Além disso, vai repercutir de forma muito importante no baço, fazendo com que ele chegue em última instância à fibrose e à asplenia funcional. Diagnóstico laboratorial. Como é que a gente diagnostica a anemia falciforme? Existem os testes de triagem, que são prova de falcização e o teste de solubilidade. Cuidado com isso, sobretudo nas provas, tá? Esses testes, eles realmente são de triagem. Então, eles são utilizados em estudos populacionais, mais em estudos populacionais. Ou quando você tem uma suspeita, mas eles não vão fechar o diagnóstico. Eles vão sugerir o diagnóstico. O diagnóstico, idealmente, deve ser feito no período neonatal. Assim que o bebê nasce, através do teste do pezinho,
a gente já faz ali, já consegue detectar a presença da doença falciforme. Observe que em um momento eu falei anemia falciforme, agora eu estou falando doença falciforme. Existe uma classificação que engloba as hemoglobinopatias mistas e até a própria anemia falciforme dentro do conceito de doença falciforme. Mas a anemia falciforme é só aquele paciente que tem o genótipo SS. Então vamos lá. Como é que é feito o diagnóstico em neonatos? Ou sangue de cordão umbilical, sangue fresco, ou sangue seco de papel filtro, que é o teste do pezinho. Porém, a eletroforese que a gente faz nessa situação, ela é diferente. Não é aquela eletroforese de hemoglobinas com quantificação que a gente faz no adulto. É uma eletroforese bem mais específica, mais detalhada, uma técnica mais detalhada, normalmente ou com focalização isoelétrica ou com cromatografia líquida de alta resolução. Aí a gente já tem, não, essa criança ela tem a presença da hemoglobina S, esse bebê tem a presença da hemoglobina S. Nisso a gente precisa esperar para reavaliar após o 6º mês. Por quê? Porque nos 6 primeiros meses de vida predomina a hemoglobina fetal. Com o passar do tempo é que ela vai sendo substituída pela hemoglobina, deveria ser substituída pela hemoglobina A1, que tem as cadeias alfa e beta, porém ela vai sendo substituída por quem? Pela hemoglobina S. Após o 6º mês, a gente vai reavaliar essa criança. Reavaliar através de um hemograma, através das provas confirmatórias de hemólise, se ela já deve estar apresentando ali um grauzinho de hemólise, e através da eletroforese de hemoglobinas com quantificação, que vai nos mostrar a presença da hemoglobina S e quantos por cento de hemoglobina S a gente tem ali naquele paciente. Como é que é o hemograma na anemia falciforme? É sempre uma pergunta comum dos alunos. Mas como é, professor, o hemograma na anemia falciforme? Então, normalmente, a gente tem uma anemia normocrômica normocítica. Vamos lembrar, as anemias hemolíticas, elas geralmente são normocrômicas normocíticas. Ah, mas eu tenho aqui uma anemia macrocítica. Pode acontecer? Pode. Mas aí, nesse caso, é uma anemia macrocítica por aumento dos reticulócitos, da contagem de reticulócitos. É diferente do mecanismo da anemia megaloblástica. Como o reticulócito é uma célula um pouquinho maior do que o eritrócito por ser mais imatura, e a medula nas hemólises vai produzir uma quantidade maior de reticulócitos, então pode ser que ele aumente esse VCM. Mas, assim, clássico é que a gente tem uma anemia normocrômica normocítica. Os leucócitos podem estar normais ou a gente pode ter uma leucocitose pelo estímulo medular. As plaquetas podem estar normais ou podem estar aumentadas também pelo mesmo mecanismo do estímulo medular. As alterações morfológicas, ou seja, alterações de forma, vão estar presentes. Quais serão essas alterações? Qual é a mais importante? A presença das células em foice. E a gente pode ter também a presença de células jovens da série vermelha. Além do reticulócito, que vai estar com sua contagem aumentada, a gente pode ter também a presença dos eritroblastos. Eritroblasto basófilo, ortocromático, enfim. Aqui só um exemplo, no hemograma de um paciente falciforme. Observem que esse aqui, vamos olhar a série vermelha dele, tá? Que é o mais importante para a gente. Observem que esse aqui, ele tem um VCM aumentado, ó. VCM de 104, valor de referência entre 80 e 100. E normocitose, ele tem uma macrocitose e o HCM e o CHCM são normais. Então, uma normocromia. E a gente vê que tem uma hemoglobina de 7,2. É um paciente que tem uma anemia importante. O que é corroborado também pela quantidade de hemácias e pelo hematócrito. Temos também um RDW aumentado. Por que a gente tem um RDW aumentado nesse paciente? Porque há uma grande variabilidade de tamanho também. Quando a gente altera a forma para a foice, e tem ali muitas células em foice, algumas células maiores que são mais imaturas, e algumas células de tamanho normal, a gente também aumenta esse RDW, que é o índice de anisocitose, que mede a variabilidade de tamanho naquela amostra, naquele campo. E aqui nós vemos que a pessoa que leu a lâmina descreveu 13 eritroblastos em 100 células contadas. Não era para eles estarem aqui. Um hemograma normal não é para a gente ver esses eritroblastos. A gente está vendo isso porque a medula está sendo muito exigida. Ela está sendo muito estimulada a produzir. Dentro ainda do diagnóstico laboratorial, além do hemograma e da eletroforese de hemoglobina, a contagem de reticulócitos, que vai mostrar para a gente o quê? Uma anemia
regenerativa ou hiperproliferativa, que é aquela anemia onde tem um aumento dos reticulócitos pela resposta medular. O hemograma ou teste de triagem sugestivo vai levar a quê? A eletroforese de hemoglobinas com quantificação. É bem simples o diagnóstico. O tratamento dos eventos agudos vai depender do evento. O tratamento, a gente tem também o tratamento de manutenção, onde é feito ácido fólico, sempre. Pode ser feita a hidroxiureia e alguns outros tipos de tratamento a depender das complicações e das comorbidades que o paciente apresente. E nas complicações crônicas, obviamente, o tratamento vai depender do tipo de complicação que ele apresenta. O prognóstico está relacionado a quê? Diagnóstico precoce, um manejo adequado, o genótipo do paciente, o paciente SS, ele tem um prognóstico pior, por exemplo, do que um paciente SC, do que um paciente S com persistência hereditária de hemoglobina fetal. E os critérios de gravidade, ele tem leucocitose, ele já tem alguma complicação crônica, ele tem alguma repercussão importante em algum órgão-alvo, isso tudo a gente precisa levar em consideração. Só uma questãozinha para a gente perceber como é que elas aparecem nas avaliações. Então, de 2011 foi da Fundação Carlos Chagas, que foi a instituição que realizou o último concurso do INSS. A esplenectomia pode ser o tratamento indicado na anemia falciforme e esferocitose hereditária, anemia falciforme e talassemia minor, púrpura trombocitopênica idiopática e anemia sideroblástica, púrpura trombocitopênica idiopática e esferocitose hereditária, talassemia minor e anemia sideroblástica. Então, diante de tudo que foi falado, vou deixar essa pulguinha atrás da orelha de vocês, essa questão para vocês pensarem, resolverem e darem um feedback para a gente. Muito obrigada.